Dallas Mavericks 113-105 para cima do Brooklyn Nets, um jogo em que o Dallas liderou de ponta a ponta do início ao final do jogo, mas não foi um massacre. Em vários momentos, principalmente na reta final do jogo, o Brooklyn esteve coladinho, questão de 3, 5 pontos, mas não conseguiu de fato se sobrepor em relação ao placar do Dallas e com isso o Dallas saiu com a vitória. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise da vitória do Dallas Mavericks contra o Brooklyn Nets. No outro canal eu trouxe a análise da vitória do Sacramento Kings para cima do Los Angeles Lakers. O zebraço olhando para o cenário atual das duas equipes, né? Queria destacar que por pouco eu não trouxe Indiana Pacers e Celtics hoje aqui no canal, tá bom? Mas eu separei o jogo do Dallas. O do Indiana também, o Indiana venceu no finzinho, uma cesta do Siakam. Mas enfim, eu selecionei o jogo do Dallas. Vale destacar, o Dallas sem o Anthony Davis, pra variar, machucou de novo. É, não dá, cara. Era pro Anthony Davis ser protagonista desse time, só que toda hora quando o time parece que engrena, o Anthony Davis machuca. De fato, é um jogador que não dá pra confiar. Eu, se fosse o Dallas, já pensaria em trocar de novo. Não é nem pela qualidade dele, mas é pelo preparo físico. Não adianta nada você ser bom se toda hora você tá machucado, né? Enfim. O maior destaque do Dallas dentro do jogo foi o Cooper Flag. Ele em 34 minutos fez 27 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, 10 de 17 nos arremessos, é um aproveitamento bom. Num geral, um belo jogo do Cooper Flag. Sam Anthony Davis é o protagonista desse time. Mesmo tão jovem, sendo novato nesse time do Dallas, ele já assume esse papel de protagonista. Ele sabe das expectativas que tem em cima dele e com isso ele não some do jogo. Ele pega a bola e tenta resolver. Ele pode errar, mas ele não se esconde. Enfim, belo jogo do Cooper Flag. Depois, o Naji Marshall, com 22 pontos, além de 9 assistências, ele teve 9 de 14 nos arremessos, ainda pegou 4 rebotes. Enfim, quase um duplo-duplo, né? Ele deu 9 assistências e vale destacar, desses 22 pontos, pelo menos 14 foi no último quarto, cara. Então, o Naji Marshall foi fundamental. Eu diria que para essa vitória do Dallas, ele talvez tenha sido até mais importante do que o Cooper Flag. Porque no momento crucial do jogo, o momento em que o Brooklyn toda hora ameaçava encostar, era bola na mão do Naji Marshall e ele convertia todas. Muito bem no jogo o Naji Marshall, ele que tem normalmente uma média ali de 10 a 15 pontos, mas assumiu um papel de liderança e de protagonismo dentro do jogo, com essa brecha deixada pelo Anthony Davis, né, de protagonismo. O Naji Marshall assumiu ela e fez uma grande atuação passando dos 20 pontos, que nem eu falei, sendo decisivo no último quarto. Então é de se destacar bastante o jogo do Naji Marshall. 22 pontos não é uma pontuação que você olha e fala, nossa, que surreal. Mas quando você olha e fala, mais da metade desses pontos foram no último quarto, no momento em que o Brooklyn Nets ameaçava o Dallas Mavericks. Aí você olha e fala, de fato, tem que se valorizar bastante o jogo do Naji Marshall. Uma grande parte dele sendo fundamental no último quarto. Depois foi o Jaden Hart, que normalmente é bancário, mas com essa brecha do Anthony Davis foi o titular. Ele fez 14 pontos. Depois o Max Christie dessa vez ficou com apenas 10 pontos e 5 rebotes. Teve 4 de 12 nos arremessos, 1 de 8 na bola tripla, um jogo ruim do Max Christie. Recentemente ele teve jogos passando dos 20 pontos, matando um monte de bola tripla. Ele é um belo jogador, ele veio junto com o Anthony Davis na troca pelo Doncic e o Max Kleber, que foram pro Lakers. É bom jogador até o Max Christie, mas enfim, fez um jogo abaixo. E para fechar, os titulares, o Dwight Powell pegou a vaga do Anthony Davis. Ele fez 5 pontos além de 10 rebotes. O Jaden Hardy substituiu o PJ Washington, né? Não tem o poder defensivo do PJ, não à toa o Jaden Hardy teve apenas 2 rebotes. Mas não é ruim não. O Jaden Hardy no geral é um bom reserva. Não é jogador para ser titular, mas é um bom reserva. Enfim, e o Dwight Powell substituindo o Anthony Davis pegou 10 rebotes. E aí você pode até olhar e falar, 5 pontos é pouco. Só que ele teve 100% de aproveitamento nos arremessos, 2 de 2. É porque ele arremessa pouco mesmo. Enfim. E aí, lógico, não tem como comparar Anthony Davis e Dwight Powell. Dwight Powell tá ali só para pegar rebote. Mais do que isso, não tem muito o que esperar dele. Olhando para os bancários, tem um grande destaque. Nosso querido amigo Klay. Klay Thompson fez 18 pontos. Com 6 de 9 nas bolas triplas, belo aproveitamento, grande jogo do Klay Thompson, fundamental vindo do banco. Relembrou aquele Klay Thompson do Golden State Warriors, onde tocava neles de qualquer lugar, ele matava a bola tripla.
Enfim, grande jogo do Klay Thompson, já teve algumas atuações assim na temporada, só que são atuações esporádicas, não é regular esse tipo de atuação do Klay. Então tem jogo que ele vai lá e mata uma bola tripla, aí depois mata duas, aí seis, aí mata duas, aí mata uma, aí cinco bolas triplas. Então é um jogador que você olha e fala, ainda tem aquele Klay Thompson da época do Warriors, só que ele aparece de vez em quando, né? Essa aqui é a questão. Vai ter jogo que ele vai te salvar, vai ter jogo que você vai depositar expectativa nele e ele não vai corresponder. Enfim, é basicamente isso. O Nembhard veio do banco com 9 pontos, além de 8 assistências. Vale destacar, não teve o Brandon Williams, faz uma grande temporada, então um dos armadores principais desse time não jogaram. E aí só o Nembhard, basicamente, dos armadores que vinha jogando, atuaram. Ele que dessa vez veio do banco, né? 9 pontos, além de 8 assistências. Contribuiu principalmente no quesito das assistências, né? O maior assistente foi de fato o Nadir Marshall, mas o Nembhard contribuiu bastante nesse quesito vindo do banco. Depois o Kelly, normalmente ele não joga, né? Mas por conta dos desfalques que jogou, ele fez 5 pontos. O Caleb Martin, 1 ponto. Nunca engrena, cara. Eu gosto do Caleb Martin, mas ele não engrena no do Dallas. É um cara que o Dallas tem que pensar em trocar, só que pelo momento dele, hoje em dia o Caleb Martin é jogador para ir para o Washington Wizards, Sacramento Kings. Cara, eu gosto bastante do Indiana Pacers, tá? E o Caleb Martin é a cara do Indiana Pacers, tá? O Indiana é o time para recuperar o jogador, cara. Taca ele lá naquele time, um time bem coletivo, vai potencializar o Caleb Martin porque tem qualidade. Eu, se fosse o Caleb Martin, iria pro Indiana Pacers. E se eu fosse o Indiana Pacers, ia atrás do Caleb Martin. Acho que é uma mistura boa. Ele pode voltar a ter o basquete que já apresentou no Miami Heat. E o Indiana Pacers ganha a possibilidade de ter um cara que volte a ser o que já foi algum dia. O Caleb Martin seria um belo reforço pro Indiana Pacers. Até porque no Dallas foi uma troca horrível. O Grimes, que era um reserva bom para esse time do Dallas, foi pro Philadelphia para se tornar um reserva incrível. E o Caleb Martin, que era um reserva que não ia bem no Philadelphia, foi pro Dallas para ser um reserva que vai pior ainda. Então, mais uma das trocas bem contestáveis do Dallas. Mas assim, é porque o Caleb Martin, no geral, tem uma história maior dentro do basquete. O cara quase ganhou a NBA com o Miami Heat, sendo peça importante daquele time onde o Jimmy Butler era o principal jogador junto com o Bam Adebayo. Mas enfim, o Caleb Martin é bom jogador, mas assim como o Klay Thompson, faz tempo que não é mais o mesmo. Só que lógico, no auge o Klay Thompson era muito mais absurdo. Enfim. Fechando os bancários, o CC fez 2 pontos, além de 6 rebotes. Em 11 minutos, isso é muito bom. Enfim, o maior destaque do lado do Dallas é o Cooper Flag puxando essa pontuação, o Nadir Marshall sendo decisivo no último quarto e o Klay Thompson matando 6 bolas triplas. Esses são os maiores destaques do Dallas. Indo para o lado do Brooklyn Nets, tem um grande destaque, que é o Michael Porter Jr., faz uma temporada incrível. Ele fez 28 pontos, além de 9 rebotes. Grande jogo dele, matando 6 bolas triplas. Assim, ele era um cara que era coadjuvante no time do Denver Nuggets e veio pro Brooklyn Nets na troca pelo Cameron Johnson. E no Brooklyn Nets ele se tornou protagonista. Acaba que o Denver, eu diria que saiu perdendo. Nesse momento atual, pelo menos. O Michael Porter Jr. era muito mais constante e rendia muito mais do que o Cameron Johnson. Só que o Cameron Johnson é mais novo também. O Brooklyn Nets trouxe um cara mais pronto, mais adaptado, um cara já campeão de NBA, como é o Michael Porter Jr. Só que ele mudou a característica dele. No Denver ele era coadjuvante. Aqui no Brooklyn Nets ele é o jogador do time. Se o Brooklyn Nets estivesse inteiro, a temporada inteira, com Michael Porter Jr. e Cameron Thomas, seria um time que poderia talvez estar brigando ali por play-in. Só que o Cameron Thomas ficou lesionado boa parte da temporada, não à toa, estava lesionado inclusive para esse mesmo jogo aqui. E faz falta. Se tivesse ao menos 2 caras assim protagonistas, já seria algo. Só que sem o Ken Thomas é o Michael Porter Jr. sozinho. Ou pelo menos o Deming, o Igor Deming, que mata muitas bolas triplas e também foi desfalque dentro do jogo. Se tivesse ao menos ele para puxar uns 20 pontos, o Brooklyn poderia talvez vencer o jogo e no geral fazer uma temporada melhor. Mas um Brooklyn tendo o Michael Porter Jr., o Deming e o Cameron Thomas desde o início da próxima temporada, já dá pra talvez esperar algo melhor, né? Mas o Michael Porter Jr. faz uma grande temporada. Duvido nada muito o time já ir tentar buscar ele.
Só que, de novo, hoje ele é o principal jogador do Brooklyn Nets. Eu, se fosse o Brooklyn, não liberaria tão fácil. Enfim, grande jogo dele. 28 pontos, 9 rebotes. Matou 6 bolas triplas. Jogaço dele. Enfim, depois o Noah Clooney fez 13 pontos. O Claxton com 13 pontos. Só que vale destacar. O Noah Clooney pegou apenas 2 rebotes. E é algo que ele pode pegar mais. O Claxton pegou apenas 6 rebotes. E é algo que ele pode pegar mais. Mas deu 5 assistências, pelo menos, o Claxton. Enfim. O Drake Powell, normalmente ele não joga, mas jogou, fez 10 pontos. E fechando os titulares, o Terrence Mann, 5 pontos além de 6 assistências. Indo para os bancários, o Day'Ron Sharpe contribuiu com 14 pontos e 12 rebotes em 22 minutos. Isso é muito bom, ele veio muito bem do banco. O Tyrese Martin, que é irmão do Caleb Martin, do Dallas. E o Tyrese Martin é bom jogador, tá? Ele fez 7 pontos. O aproveitamento não foi tão bom, né? 3 de 8 nos arremessos, 1 de 4 na bola tripla. Mas essa característica dele da bola tripla, nesse quesito, ele é bom. Por mais que não tenha feito um jogo muito bom nesse quesito, ele é bom nesse quesito. É um bom bancário. O Traoré fez 6 pontos além de 6 assistências. E o Danny Wolf, que é um novato desse time do Brooklyn também, 3 pontos além de 4 rebotes. Fechando aqui, o Jalen Wilson fez 6 pontos além de 3 rebotes. Num geral, um Dallas Mavericks que teve o Cooper Flag puxando a sua pontuação, o Naji Marshall sendo decisivo no último quarto e um Klay Thompson matando 6 bolas triplas. Do lado do Brooklyn Nets, só o Michael Porter Jr. O Day'Ron Sharpe teve destaque, mas esse destaque não passou de 15 pontos, foi muito pelos rebotes. O Michael Porter Jr. sim foi o único que passou dos 20, o único que passou dos 25, o único que de fato foi protagonista nesse time do Brooklyn Nets. Que nem eu falei, se tivesse ao menos o Damian e talvez o Cameron Thomas no jogo, o Brooklyn poderia ter dado ainda mais trabalho e talvez até vencido. No geral, é um Brooklyn que não vai chegar nem em play-in nessa temporada, e é um Dallas que sem o Anthony Davis também agora a tendência é que não pegue play-in. Por mais que a margem para o Memphis não esteja longe. Só que, por exemplo, o Clippers está mais inteiro e hoje está jogando até mais do que o Dallas. O Kawhi está jogando uma barbaridade, o John Collins está jogando muito. E no lado do Dallas perdeu um dos grandes nomes desse time, que é o Anthony Davis. Fora que tá lidando a temporada inteira sem o Curry Irving. Então é um Dallas que, se pegar play-in, tá ótimo, pelo que foi a temporada. Mas sem o Anthony Davis, que deve ficar fora por um bom tempo de novo, para variar, é um Dallas que agora vai ser difícil pegar play-in, mas ainda é possível. Se o Cooper Flag fazer uma reta final de temporada regular muito boa, daqui a pouco o P.J. Washington voltar de lesão, não sei qual a gravidade da lesão dele. O Gafford voltar também e voltar a ser uma boa opção de pivô. O Naji Marshall puxar o protagonismo, o Brandon Williams retornar jogando o que estava jogando. O Dallas pode ainda sonhar com uma 10ª colocação, talvez 9ª, dependendo do restante de temporada do Portland Trail Blazers. Mas o Portland estava jogando bem. Eu acho que essa é a 10ª colocação, cara. O Memphis é um time que está oscilando bastante mesmo. Emendou uma sequência de derrotas. Essa 10ª colocação, só que é um Utah Jazz que de vez em quando aparece bem. É um Dallas que vem oscilando muito. E é um Clippers que está em momento de ascensão. Eu acho que é questão de tempo para o Clippers pegar essa 10ª colocação. Se manter tudo da forma como está se conduzindo nesse momento. Enfim, no geral, vitória do Dallas Mavericks, mesmo sem o Anthony Davis, conseguiu vencer. Só que, para quem sonha com vaga de play-in, e tão disputado como está essa 10ª colocação, jogando em casa contra o Brooklyn Nets, não tinha outro resultado que não a vitória. Enfim, vitória do Dallas Mavericks. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!